Boa noite, meus irmãos, boa noite você que está chegando aqui agora. Eu sou Marcelo, consagrado da comunidade Santos Anjos. Eu te recebo aqui nessa noite com muita alegria. Vamos começar mais uma vez falando com gente de fé. Uma live que a gente começou sem muita pretensão, às segundas-feiras à noite, para ter um horário aqui à noite nesse canal do Instagram da comunidade Santos Anjos. E fomos fazendo conversas, grandes papos com grandes amigos da comunidade, padres, sacerdotes, amigos da comunidade, pessoas de outros movimentos, irmãos de comunidade. E foi dando certo, a gente foi criando um espaço aqui bem legal, de partilha da palavra, conversar um pouco sobre fé, conversar um pouco sobre caminhada. São várias formas de caminhar junto com Jesus. E nessa noite vamos receber uma irmã muito querida nossa, que é a Alessandra semana que vem, se Deus quiser. É a Rafaela, A Rafaela vai estar aqui conosco essa noite para partilhar um pouco da sua vida, da sua caminhada. E seja bem-vindo você que está chegando aqui agora, Salete, Vinícius que já entrou, Nossos irmãos estão chegando, Sheila também. Tivemos um dia cheio hoje aqui na nossa comunidade, aqui no Instagram principalmente, Sheila hoje debutou aqui no nosso Instagram, Irmã que está começando a rezar junto conosco o terço às segundas-feiras, O Rosário de São Miguel Arcanjo. Ela está começando a rezar conosco a partir do dia de hoje, às segundas-feiras, 4 horas da tarde. Estamos completos agora com a nossa grade totalmente completa, De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, temos um irmão rezando junto conosco. E seja bem-vindo você, que está aqui conosco, que possamos nessa noite ter uma noite cheia de graça, com muitas histórias legais, bacanas. Temos um testemunho muito interessante aqui para escutar, Uma irmã muito querida, muito alegre, muito amada, que Deus vem trabalhando com ela há um tempo, junto com o seu esposo na comunidade. É uma família de Deus. Ela tem uma forma muito peculiar, de educar também o seu filho na fé, muito interessante. É um exemplo, a ser seguido, e que ela possa aqui nessa noite trazer um pouco dessa experiência, Boa noite, Juan, boa noite, Lídia, boa noite, Cíntia, todos vocês que estão chegando aqui nessa noite, Vamos só aguardar a Rafaela chegar aqui, entrar, para que possamos iniciar nessa noite falando com gente de fé. E você, como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu final de semana? Foi bom, cheio de graça, cheio de paz? E essa tua segunda-feira começou? Espero que você esteja com as suas orações em dia, tenha conseguido partilhar o seu evangelho com Deus no dia de hoje. Rafaela já chegou aqui, vou chamar ela para estar comigo, Danúbia também. Ah, já está por aqui, Beleza, minha irmã. Tá com o coraçãozinho pulando aí, que eu sei. Tá toda terça-feira essa moça está aqui, à frente do grupo de oração, e hoje está nervosa para falar com a gente aqui. Vê se pode isso, não tem condição, Mas é assim mesmo, nenhum de nós estávamos preparados para esse momento. Nenhum de nós veio preparado para viver essa pandemia, Então a gente está dando o melhor que pode. Estamos trabalhando aqui, para Cristo, com a nossa alma, com a nossa vida, com o nosso jeito, E nenhum de nós foi treinado para falar no Instagram, nenhum de nós foi treinado para estar ao vivo falando, nenhum de nós fez curso para isso. Estamos simplesmente pedimos a Deus, Antes de entrar ao vivo, nós pedimos a Nossa Senhora que nos guarde, nos proteja, pedimos ao Espírito Santo que possa nos conduzir, Que as nossas palavras sejam o mais claras possíveis, que possam chegar a Deus, essas bênçãos que nós recebemos aqui, e a todos os irmãos, tanto nos terços que são rezados durante a semana. Poxa, Cíntia, você vai ficar querendo, que eu não canto de jeito nenhum. Quem canta muito é Vinícius, o pessoal Rafaela, Hugo, Glauco, Marcelo aqui não canta. Você não vai conseguir escutar nada da minha voz, Mas seja bem-vinda, fique conosco, Escute a nossa irmã aqui. Eu vou chamar a Rafaela aqui. Deixa eu ver como é que chama aqui. Desaprendi, Rafaela. Não é aqui não. Volta. Peraí que eu fiz besteira aqui, gente. Não.
Meu Deus, como eu chamo? Agora vai. Rafaela. A minha chamada, Rafaela. Vê se você vai entrar aí. Uma música aqui agora. Vê se você entra ao vivo. Trabalhamos, né, com a internet, cada um na sua casa, cada um com as suas dificuldades de internet. Tá rodando aqui, ó. Vamos ver se você já vai entrar. Para mim ainda não está aparecendo, não sei se para alguns irmãos já está aparecendo. Até pergunto, como você me pergunta, como é que tá a voz, como é que tá o vídeo, tá bom por aí com vocês? Para mim não travou nada até agora. Rafaela não está entrando, não. Eu vou tentar novamente, tá bom? Vou tentar aqui novamente. Vamos lá. Enviei novamente a solicitação, Rafaela. Vê se vai entrar aí agora. Vê se nós conseguimos nos contactar. Opa! Agora foi. Agora foi. Eu estava me vendo, mas eu não estava te vendo. Você está no mesmo cenário do grupo de oração? Não, é outro cenário aí agora, né? É outro cenário. Esse aqui é um cantinho pequenininho, é um cantinho pequenininho de estudo, de oração, de aula online. Legal, legal, muito bom. Tudo bem com você? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, tudo na paz. Então, está preparada para partilhar a vida aí com todo mundo hoje? Está bem tranquila? Relaxa. Vamos bem tranquila, mais ou menos, né? No início da live você falava, uma irmã muito querida, muito animada, muito amada, e eu completava aqui, muito chorona. Mais um detalhe. Poxa, você acredita que antes da live começar, eu li uma coisa aqui no Facebook, que eu me emocionei bastante, e eu vou ler aqui para todo mundo escutar depois, mas quando a gente estiver conversando aqui, a gente fala. Então vamos começar nossa live, nosso bate-papo? Vamos? Simbora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convidar todos vocês a rezarem junto conosco, pedindo ao Espírito Santo que esteja entre nós, que possa nos iluminar aqui, eu e Rafaela, que estamos fazendo essa live, e que possa abrir todos os ouvidos e todos os corações, para que tudo aquilo que for gratificante, a vontade de Deus, possa ser derramado nos nossos corações nessa noite. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Vou pedir que você, Rafaela, reze uma Ave Maria, para Nossa Senhora, que é a mãe do cenáculo, que é a mãe de todos nós, possa, né, estar à frente dessa live nessa noite. Sim. Como o Marcelo mesmo pediu, né? Pedimos nessa hora a intercessão da Santa Mãe de Deus e nossa, essa que, como o Marcelo bem colocou, né? É a rainha do céu, é a rainha da terra e é a senhora do cenáculo. Aquela que carregou o próprio Cristo junto com a Trindade como um todo dentro do seu ventre. Que ela também possa se fazer presente nesse momento de partilha, da partilha da vida, que também não deixa de ser um momento oracional. E ela, né, a Virgem de Pentecoste, possa estar conosco nessa hora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Rafaela. E para a gente não perder o costume, vamos só, pelo menos, ler o Evangelho do dia de hoje, né? Que está em Lucas 18, de 35 a 43, né? Então, se você não pegou a sua Bíblia, está em tempo ainda de você pegar aí, está com ela na sua frente. Se você não pegou, nos acompanhe aqui, né?
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudentemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ali perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. É glória, Senhor. Então, essa palavra é aquela palavra do cego, né? Jesus está passando no meio do povo e o cego começa a gritar, né? Jesus de Nazaré estava passando e ele começa a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. E aqui diz que os homens gritavam com ele rudentemente para ele parar. Então ele devia estar gritando, Rafaela, que nem aquele seu glória a Deus, sabe? Glória a Deus! Glória a Deus! Né? O cego aqui estava: Filho de Davi, tem piedade de mim! Filho de Davi! Né? Sem parar, sem parar, sem parar. E todo mundo já acuado. Jesus escutou o coração dele, chamou ele, né? E disse: vê, tua fé te salvou. Hoje, quando eu estava rezando, Rafael, na parte da manhã, com essa palavra, eu só rezei com isso. Vê, tua fé te salvou. E eu pedi ao Senhor que pudesse abrir os meus olhos, porque eu ainda necessito ver, que eu não vejo ainda. Para que o Senhor pudesse curar a minha cegueira espiritual. A minha cegueira do que eu necessito ver na vida dos meus irmãos, na minha vida comunitária, que eu ainda não vi e que eu ainda dou murro em ponta de faca, sabe? Aquilo que eu preciso ver, que o Senhor está me dando, está me entregando todos os dias, que eu ainda insisto em não ver, sabe? Então, fiquei só nessa palavrinha: ver, tua fé te salvou, né? Porque a partir do momento que eu vi a glória de Jesus na minha vida, eu vi Jesus acontecer na minha vida, eu dei uma mudança de vida. Aconteceu uma mudança na minha vida. Aconteceu uma modificação total no meu modo de ser. O Marcelo mudou, né? Então foi isso que eu rezei hoje, sabe? Só isso. Ver, a tua fé te salvou, sabe? E aí, o que eu queria falar, que eu estava aqui antes, né, vendo, nós perdemos, né, nesse dia de hoje, não sei se foi hoje, deve ter sido ontem, hoje foi o dia das missas e tudo mais, o sacerdote Padre João Luiz faleceu, né? E eu tive a oportunidade, quando eu comecei, quando eu me converti, quando eu voltei à fé, né, que eu me converti, né, novamente, né? Eu fui muitas missas do Padre João Luiz lá no Cafubá, sabe, Rafael? E ele era um grande pregador, um grande homem, sabe, de pregação da palavra de Deus. Ele falava com amor, com afeto. Ele era um homem, né, alto, né? Então ele falava muito alto, ele falava forte, ele falava com alegria e muito forte, né? E aquilo me alegrava o coração e me ensinou muito, sabe, as pregações dele. E ele agora estava doente, foi hospitalizado, né, por algumas vezes, e agora nessa última vez. Então, o sacerdote, o padre Felipe Lopes, tem 1 ano e pouco de sacerdócio, foi até o hospital e celebrou com ele numa missa no hospital, né? E ele botou lá no Facebook uma frase que o padre João Luiz falou, que é o seguinte: o que me consola, dizia o padre Luiz entre as lágrimas, é saber que Nossa Senhora possui 2 mantos, a de rainha e de mãe, mas ela sempre prefere agir como mãe.
Padre João Luiz. Cara, isso caiu no meu coração agora de noite, assim, sabe? Pum, sabe? Eu tinha que partilhar isso com vocês, sabe? Foi muito lindo, sabe? Eu vi isso de um sacerdote, sabe? Uma verdade, sabe? Nossa Senhora tem dois mantos, a de rainha e de mãe, mas ela, Nossa Senhora, prefere agir como mãe. Vou guardar isso pro resto da minha vida. Vou falar isso nas minhas pregações. Um dia que eu vou pregar qualquer lugar, eu vou pregar qualquer coisa, eu vou falar isso, sabe? É uma verdade assim que o Espírito suscitou no coração dele, que esse padre Felipe Lopes teve a coragem de escrever, sabe? E que alegrou meu coração. Mas vamos falar de você um pouquinho agora. Vamos. Tem um roteirinho aqui que eu fiz de perguntinhas. Pequenininho. Assim, ó, olha o tamanho do papelzinho. Pequenininho. Né? Fala aí. Quem é a Rafaela? Diz pra gente. Então, boa noite a todos os meus irmãos e amigos santos anjos que estão conosco nessa hora. Eu sou Rafaela Chafim, sou mãe, sou casada, meu esposo se chama Vinícius, também vinculado à nossa comunidade, membro, discípulo da comunidade Santos Anjos, que com a graça de Deus, muito breve, né, o ano que vem, se tornará um consagrado Santos Anjos. Nós temos um filho, o João Miguel, isso mesmo, Paula, mãe do João, é o nosso presente do céu, literalmente, e é ele que tem nos animado, nos impulsionado nesses tempos de pandemia, né, onde as coisas não caminham de acordo com a nossa vontade, né, e às vezes nos traz um pouquinho de desânimo, de tristeza, mas o João, ele é a nossa mola propulsora, sabe, aquela coisa que vai nos movimentando sempre, não nos deixa parar. Ele já acorda com ânimo, com vontade de rezar, de cantar. Papai pega vivilão, papai pega o vivilão. E aí, pronto. Mas é isso, sou professora, essa é a minha profissão. E sou consagrada da comunidade Santos Anjos. Hoje, coordenadora do grupo de oração, entre outras funções, mas acima de todas essas, disposta a fazer a vontade de Deus, ainda que seja contra a minha vontade. Então vamos lá, vamos falar um pouco da Rafaela lá atrás. Lá. Como é que foi o início da tua caminhada, Rafaela? Você foi sempre de igreja, não foi? Entrou num dado momento? Como é que é isso? Conta um pouco pra gente. Você é de Niterói, de onde? De São Gonçalo, é de Niterói, centro de Niterói, de Itaipuaçu, de onde você é? Conta um pouquinho lá do começo da sua caminhada. Hoje eu moro em Itaipuaçu, mas eu moro em Itaipuaçu há pouco tempo, há 4 anos apenas. A minha infância, minha adolescência, minha juventude, a minha vida foi em São Gonçalo, mais específico no Jardim Catarina. E lá também eu conheci meu esposo. Mas ainda um pouquinho mais atrás, antes de conhecer o Vinícius, ainda na infância, né? Eu fiz a primeira Eucaristia, fui coroinha, e aí começou a minha vida na igreja. Os meus pais não eram da igreja, né? Eles até eram espíritas, mas eu vim de família espírita, mas eu nunca tive acesso a essa religião. Eu acho que eles eram, mas não queriam ser, sabe? Alguma coisa desse tipo, porque eles nunca nos levaram, nem a mim, nem o meu irmão. E sempre quiseram que eu fizesse a catequese, e eles me matricularam lá. A igreja era relativamente próxima da minha casa, então eu ia sozinha. E aí lá eu conheci outras pastorais, como Coroinha, como a Legião de Maria. E aí fui seguindo a vida cristã dessa forma. E eu lembro como se fosse hoje, meus pais começaram a ter uma vida ativa na igreja quando eu subi ao altar, para servir o altar do Senhor pela primeira vez. Quando eu coloquei aquela roupa branca, as vestes brancas do Coroinha, para servir o altar. E aí eu convidei os meus pais para irem à igreja para esse dia, que afinal era um dia especial para mim, nervosa, trêmula, o sino batia sem eu querer que batesse, sabe? Aquela coisa... Enfim, e assim começou a minha vida na igreja. E aí chegou a fase da adolescência, né? Uma fase muito difícil para os adolescentes e para os pais de adolescentes. E aí, certa vez eu estava participando de uma missa,
E o padre, eu tinha mania, eu tinha o costume de participar da missa e levar um bloquinho de anotações. E as homilias eram sempre pregações para a minha vida. Então, ainda quando jovem, eu levava um bloquinho de anotações e uma caneta. E aí o padre, num certo momento, falou assim: se você sabe o que é certo, né? Caminha com Cristo e ainda assim e diz que ama Cristo, olha para aquele sofrimento de Cristo na cruz, se compadece daquilo, reflete sobre isso, mas ainda assim, sabendo de tudo isso, insiste em fazer coisas que desagradam a Deus, você está aumentando ainda mais o sofrimento de Cristo na cruz. Quando ele falou aquilo, meu coração ficou apertadinho. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que eu estou indo na igreja, né, para poder seguir a Deus, por amor a Deus, e se eu faço as coisas contrárias ao coração de Deus, sabendo que é errado, eu aumento o sofrimento de Cristo na cruz. Aí, inclusive, ele falou que tudo isso é uma verdade e hoje nós sabemos. Mas, enquanto adolescente, eu não tinha essa consciência. E aí ele falava que as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus e fazem tudo de acordo com a vontade do mundo, não magoam tanto a Cristo, não entristecem tanto a Cristo quanto os cristãos que seguem a Deus, mas fazem as coisas que desagradam a Deus. Eu falei, nossa, então vou fazer o seguinte: vou deixar de ser cristã, porque aí eu vou fazer tudo de errado sem aumentar o sofrimento de Cristo na cruz. Olha aí a ideia da adolescente. É mole? Aí foi onde eu desviei o caminho um pouquinho. E foi onde eu conheci o Vinícius, que na época era meu namorado, hoje meu atual esposo, né? E para sempre meu esposo, em nome de Jesus. Mas aí o tempo passou e com 18 anos aproximadamente, eu voltei novamente a caminhar com Cristo e namorando, e aí participei de vários encontros. O Vinícius também teve a oportunidade de participar de alguns encontros de adolescente, e aí nós fomos caminhando, mas depois chegamos a fracassar novamente. Enfim, o que aconteceu foi que num momento que eu estava me sentindo, nós estávamos separados, eu estava me sentindo muito triste. E, na verdade, essa tristeza era realmente a ausência de Deus, daquele Deus que eu já tinha experimentado, mas que eu estava muito distante. Aí chegou a comunidade Santos Anjos na minha vida. O Glauco, para quem... Calma aí. Então, vamos lá. Pequenininha, fomos para a igreja, virou coroinha, passou a adolescência, né? Começou a adolescência na igreja, anotava tudo espertinha. Então, quando tinha uns 15, 16 anos, conheceu esse bonitão aí, chamado Vinícius. É isso? Aí saíram, voltaram para a igreja, voltaram, vocês se apaixonaram. E aí, nesse momento, no dado momento, esse momento que você falou, vocês estavam separados, não estavam juntos, não estavam namorando mais, é isso? Não estava. Mas antes eu lembrei de uma coisa, que você falou dessas idas e vindas, eu lembrei de um detalhe, uma curiosidade bem legal. A capela que eu participava, hoje é paróquia, é Santa Catarina Laboré. Existe uma história de Santa Catarina, para quem não conhece, né, a respeito da medalha milagrosa e tal. E como eu era uma adolescente cristã, eu pedia a Deus, eu nunca fui assim exageradamente gorda. Meu estereotipo era o normal da sociedade. Não tinha nada que chamasse atenção por beleza, mas também não tinha nada que chamasse atenção por tanta feiura, sabe? Me sentia aí naquele padrão normal. E aí, mas eu não queria um namorado qualquer. Eu queria namorar, mas eu queria que fosse um namorado cristão. Acreditem, eu fiz novena de Santa Catarina Laboré para arrumar um namorado. Acendi vela durante 9 dias e o pedido era sempre o mesmo. E ainda botei as características lá do homem. Tinha que ser assim, 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 assim.
E eis que surgiu o Vinícius, porque eu disse que tinha que ser mais alto que eu, porque eu não gostaria de namorar com um homem baixo. Eu disse que tinha que ser um rapaz trabalhador, que não precisava ser bonito, não, mas que ele tinha que ser trabalhador. Que não só eu gostasse, mas que a minha família também gostasse dele. Enfim, tinham várias características lá, e aí apareceu o Vinícius. Feio que dói, aquela fase de adolescência com o rosto todo brocado. Eu falei, meu Deus, eu esqueci desse detalhe, caramba! Desse jeito. Mas apareceu o Vinícius e aí começou meu diálogo com Deus. É ele, não é? É ele, não é? É ele, não é? Mas aí Deus foi mostrando que era. Mas a nossa juventude não nos permitiu viver esse namoro em santidade, em plena unidade com Deus. E por isso nós nos afastamos. E acredito que por isso também nós chegamos ao ponto de nos separarmos. E aí foi nessa separação que chegou a Santos Anjos na minha vida. Então agora conta da Santos Anjos. Como é que pergunta número 2 aqui. Eu tenho um roteiro, você tem que pegar o meu roteiro, entendeu? Ah, tá bom, entendi. Então, como é que foi? Como é que chegou a Santos Anjos na sua vida? Fala aí. Quando eu me separei do Vinícius, eu comecei a querer conhecer o mundo, porque eu estava namorando há muito tempo, então eu queria viver aquela vida de solteira, né? O solteiro que não tem Deus no coração, né? Eu comecei a querer curtir o mundo. E aí, nessas curtições, eu encontrei uma outra pessoa, um outro rapaz, que não era cristão, e a gente começou a se conhecer. Mas um vazio enorme, apesar de ter feito muitas amizades, porque na época de namorada eu não tinha tantas amizades assim, apesar de ter feito muitas amizades, apesar de ter encontrado, né, um namorado novo, eu estava assim, vamos dizer, no auge dos meus estudos, do caminhar dos meus estudos, estava alcançando o emprego desejado, estava adquirindo meu carro novo. Enfim, eis que um vazio, nada disso me preenchia. Um vazio enorme, enorme, literalmente tomava conta de mim. Passeando pelo Facebook, e aí nas minhas orações, que eram assim, uma aqui e a outra só no mês que vem, mas em uma delas, eu falava para Deus que eu queria ter a oportunidade de reencontrá-lo verdadeiramente mais uma vez. Que Ele me desse essa oportunidade. Que Ele já tinha me dado, mas eu queria novamente. E aí, passeando pelo Facebook, eu vi uma postagem do Glauco, nosso irmão de comunidade e também meu primo biológico. E aí, a postagem do Glauco era a respeito do Yeshua, um encontro de jovens. E a curiosidade maior dessa história é que eu vi essa postagem numa quinta-feira. E eu liguei pro Glauco, e o encontro era na sexta, no sábado e no domingo seguinte. Aí eu liguei pro Glauco no instante que eu vi aquilo e falei, Glauco, como que é isso? O que eu preciso fazer? Aí tava até lá o valor, a taxa de inscrição era R$50. Eu falei, eu preciso fazer esse depósito agora, na conta de quem que eu coloco esse dinheiro, eu preciso me inscrever, é disso que eu quero. Aí o Glauco falou assim, não, calma, vai dar tempo sim, não precisa se preocupar com o depósito agora, lá na hora você faz o pagamento, só esteja em frente a Plínio Leite amanhã. Aí falou o horário, não sei se era 6 horas da tarde, alguma coisa desse tipo. Aí eu trabalhava no Rio, cheguei em casa na quinta-feira, liguei pro meu namorado, que não é o Vinícius, falei assim, olha, esse final de semana nós não vamos estar juntos. Aí fui comunicar minha mãe, falei, mãe, pai, esse final de semana eu não vou estar em casa, amanhã eu saio para trabalhar cedinho e só volto no domingo à noite. Aí falei para eles do que se tratava e assim eu fiz, arrumei malas e fui trabalhar cheia de malas, de edredom, travesseiro, porque não tinha essas coisas lá no acampamento. E todo mundo estranhando, mas assim eu fui com maior disposição, atravessei a barca cheia de mala, cheia de edredom e bolsas, e andei até a Praça Mauá, porque na época meu trabalho era lá, e fiz esse mesmo trajeto na volta, no horário de pico, a barca assim de gente, mas cheguei na Plínio Leite no horário combinado. E aí eu tive um encontro maravilhoso.
Eu nem ia chorar, mas a lembrança desse dia me fez chorar. Porque eu falo que tinha muita gente, era um encontro com bastante jovens, muito jovens. Além dos que estavam trabalhando, eu acredito que tinham mais de 50 inscritos. Nós lotamos um ônibus e ainda foi mais um monte de gente fora do ônibus. Era muita gente. Mas eu falo que aquele encontro Deus fez para mim. Utilizou de todo mundo, todos os membros, até as pessoas que estavam. Ele fez aquele encontro especial para mim. Todos os momentos do encontro, eu consegui me envolver em todos eles. Todos eles. Foi maravilhoso. Eu lembro de cada detalhe e lembro com muito carinho. Os irmãos se dedicavam muito. E aí você falou aí no início, partilhando o evangelho, né? Que o servo gritava, Jesus, filho de Davi! Como eu gritava o glória a Deus, como eu grito o glória a Deus. E o glória a Deus veio desse encontro. Num certo momento, a pessoa que estava lá na frente, né, ministrando o encontro, falou assim, olha, tá na hora, na sexta-feira, vocês precisam se desligar do mundo lá fora, né, tentar melhorar a forma de falar com irmãos, usar palavras mais gentis, desapegar dos palavrões, porque aqui não é local disso. E aí a pessoa falava assim, toda vez que te der vontade de falar um palavrão, alguém te desagradar, você dá um glória a Deus. Você dá um aleluia. E aí eu fui dormir com isso. E aí eu tava cansada, porque afinal de contas eu trabalhei a semana inteira. Então, na hora do descanso, eu queria dormir. Só que no dia seguinte, o horário de despertar era muito cedo. Parecia que a gente tinha que estar no refeitório às 7 da manhã. Então, algumas meninas resolveram acordar mega cedo para fazer cabelo, pranchinha, não sei o quê. E era um alojamento enorme, com todas as meninas, inclusive equipe de trabalho, num lugar só. Então, todas as meninas num galpão enorme e todos os meninos num outro galpão. Era assim. E aí essas meninas estavam falando sem cessar, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, uma fazendo cabelo da outra. E aquilo estava me irritando. E aí eu comecei a falar baixinho dentro de mim. Ai, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Mas teve uma hora que eu não aguentei. Aí eu dei um glória a Deus que acordou o alojamento de glória a Deus. Tipo assim, cala a boca, pelo amor de Deus, que eu quero dormir. E aí ficou a história do glória a Deus. Aí que surgiu glória a Deus. E aí você falava do filho de Davi, fica a dica para quem está nos assistindo. Toda vez que te der um impulso de falar uma palavra que desagrada o coração de Deus, filho de Davi. Oh, glória a Deus. E aí surgiu glória a Deus. Mas olha, acredita. Desse dia até os dias de hoje, acreditem, da minha boca não saiu mais palavrão. E isso na minha casa não acontece. O meu esposo não fala palavrão, eu não falo palavrão e, consequentemente, o meu filho também não fala palavrão. Olha como glória a Deus tem poder. Tá vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, a partir desse encontro, desse Yeshua, que eu conheci a comunidade Santos Anjos, e aí fui apresentada aos grupos de oração, né, os eventos que a comunidade promovia na época. E aí eu comecei a participar do grupo de oração às terças-feiras lá na Trindade, onde era a nossa missão de São Gonçalo. E assim aconteceu, mas sem eu saber de nada, eu não tinha noção do que era comunidade, porque, na verdade, a paróquia que eu participava, na época ainda era capela, mas nós chamávamos de comunidade. Então a gente chamava de Comunidade Santa Catarina do Laboré, Comunidade São José Operário. Então, para mim, o conceito de comunidade era aquilo que eu já conhecia. Eu nunca tinha escutado falar em comunidade Canção Nova, eu nunca tinha acostumado a falar escutado falar em comunidade Shalom, menos ainda na Santos Anjos e outras comunidades. Então, tudo era muito novo. Tudo era muito novo. Então, te conhecendo, né? Do jeito que a gente te conhece já, graças a Deus, como irmão, né? E aí você
viu aquela maravilha toda, ficou maravilhada com a comunidade, com o jeito de Deus, né, lidar com você na comunidade, você resolveu dar o seu sim, né? Você resolveu fazer o caminho vocacional. Como foi o período de formação da Rafaela? Porque foi uma transformação, né? Porque aí começou uma transformação daquela Rafaela breguenta, aquela Rafaela que queria as coisas do jeito dela, que era da forma, tinha que ser da forma dela, daquele jeitão da Rafaela, e aí cai na mão do olheiro e o olheiro bota o barro lá e começa a moldar. Como é que foi o seu período de formação? Fala pra gente. Isso mesmo. Nessa história que eu acabei de contar, o meu apaixonamento por Deus, claro que o dele se deu muito antes do meu, mas foi tão grande, foi tão profundo, foi tão intenso, que eu saí desse dia, desse encontro, decidida a deixar a minha vida velha, não importava o quanto isso ia me custar. Eu saí decidida para entregar para Deus a minha vida naquele dia. Aí, no mesmo domingo que eu saí do Yeshua, eu liguei para o meu namorado, então, naquela época, e falei para ele, olha, eu preciso que você venha aqui. E aí, ele foi lá em casa e eu falei para ele, olha, a partir de hoje acabou. Ele, como assim? O que aconteceu? Você ficou maluca? Eu falei, fiquei maluca, resolvi isso, não quero mais... Enfim. E aí, a gente terminou naquele dia, ele não entendeu nada. Esse encontro aconteceu no finalzinho, quase no finalzinho do ano. Aí quando foi na virada de ano novo, ele foi lá na minha casa para tentar voltar, enfim, mas eu estava decidida. E aí foi onde eu comecei a caminhar na comunidade e logo depois me convidaram para fazer um encontro vocacional. E aí na primeira entrevista que fizeram comigo, foi a Roberta e a Fernanda, lá na casa de São Gonçalo. Lembro-me bem desse dia também. A Fernanda, junto com a Roberta, né, orientando um pouquinho, falando um pouquinho a respeito da comunidade, elas falaram muito brevemente a respeito dos 3 conselhos evangélicos. Desse dia, até os dias de hoje, nunca mais eu esqueci os conselhos evangélicos, né? A obediência, a castidade e a pobreza. Nunca mais eu esqueci os conselhos evangélicos. E aí aquilo começou a me incomodar por dentro, e eu comecei a ver o quanto eu, de fato, precisava ser mudada, precisava ser trabalhada, porque o quanto eu era e sou, né, uma pessoa desobediente, porque quando eu cismo com uma coisa, é meio que aquilo que tem que ser, né? E aí Deus começou a trabalhar em mim desde esse primeiro momento que eu tive contato com a Fernanda e com a Roberta, que na época eram formadoras, né, participavam desse momento lá da comunidade de formação. E aí depois eu passei pela Vanessa, que muito sofreu comigo, coitada da Vanessa. Porque, gente, aquela fase ali eu era demais. Oh, Jesus, ela falava, Rafaela, não vai, eu ia. Ela falava, Rafaela, vem, e eu não vinha. Meu Deus do céu. E olha que quem conhece a Vanessa sabe que ela é um pouco durona, né? Assim, pega no pé, mas comigo, nossa, ela sofreu. E aí, nesse período de formação, você reencontrou aquele moço bonito, não foi isso? Então, aí nesse tempo todo, como eu falei, eu estava lá no auge da minha carreira profissional, feliz da vida, encantada, maravilhada, e pertinho. E aí eu estava caminhando com Deus direitinho, sabe? Bem, bem bonitinho. E pertinho de onde eu trabalhava, tem a igreja de Santa Rita. E nos dias de Santa Rita, eu não sei como foi esse ano por conta da pandemia, no dia de Santa Rita, tem missa a cada hora, missa de hora em hora. E em cada hora reza por uma intenção. Então, sei lá, 8 horas da manhã reza por doentes. 2 horas da tarde reza por desemprego. Sei lá que horas reza por relacionamento. E assim vai. E aí eu resolvi ir na hora do quê? De namorado. De arrumar um namorado. Isso aí, exatamente. Muitas colegas, na época, a área naval já estava um pouco assim, entrando em desequilíbrio. E aí a maioria dos colegas foram lá pedir emprego. E eu fui pedir namorado. Eis que
Edson Vinícius, meu amado esposo, começa a me ligar e me procurar. Eu falei, Senhor, não acredito, de novo, não, meu Deus, eu pedi errado de novo, eu botei as descrições erradas de novo, não é possível. E aí, nessa época, minha formadora era Monique. Nessa época, minha formadora era Monique. Já tinha trocado de etapa, a minha segunda formadora foi a Monique. Aí eu contei toda a minha história com o Vinícius para a Monique e contei tudo que eu estava dentro de mim e o que ele já era, né? O que ele tinha se tornado nesse tempo que nós ficamos separados. Eu segui um caminho, ele seguiu outro. Eu fui morar no Rio, estudava no Rio, trabalhava no Rio. E o Vinícius, para quem não sabe, né? Ele pegou a veia da musical e virou um cantor sertanejo. Então, eu falei, Senhor, eu pedi errado. Não era isso que eu estava falando. Eu queria um homem de Deus. Um homem que estivesse ali no teu caminho. Aí você vai me mandar um homem sertanejo, meu. Ah, não. Aí eu fui partilhar com a minha formadora. Vinícius me ligando insistentemente. Eu falei, Monique, preciso falar com você. Isso era um dia de meio de semana, não me lembro o dia que era, mas era meio de semana. Eu falei, olha, minha cabeça está tão perturbada que eu não aguento esperar o final de semana. Monique estava recém-casada. E morava lá no Fonseca, no apartamento do Fonseca. O Rafael, nesse dia, estava trabalhando, viajando a trabalho. E aí, eu fui para casa dela. Eu cheguei lá em torno de 7 e pouca da noite, fui embora de lá 1h da manhã. A gente partilhou muito a vida e ela orou muito por mim. Orou muito por mim. Muito mesmo. Muito. Ficou muito tempo orando por mim, com a mão na minha cabeça, orando, e a gente partilhando a vida. E aí, nessa partilha e nessa formação, nesses momentos, ela falou assim para mim, Rafaela, presta atenção no que eu vou te falar. Deus está me mostrando claramente que Ele quer usar de você para salvar a vida do Vinícius. Eu não estou dizendo aqui que você tem que namorar com o Vinícius, que você vai casar com o Vinícius, não é isso que eu estou te dizendo. Entenda o que eu estou te falando. Deus quer usar de você para resgatar ele. Aí eu falei, pronto. Só era o que me faltava. Se Deus está pedindo, ainda que contra a minha vontade, eu vou obedecer. E assim aconteceu. Ele me ligava e eu falava assim, olha, eu não posso te ajudar não. Mas eu tenho um caminho de pessoas que podem te ajudar. Eu ficava tentando me esquivar dele e indicar a comunidade para ele, indicar a Santa Missa, mostrar Jesus. Eu não queria me mostrar, eu queria que ele chegasse Jesus de alguma forma. E não a mim. E aí eu fui levando ele pro grupo de oração, lá de São Gonçalo. E aí as pessoas perguntavam assim, é seu namorado? Eu, não é meu namorado não, é um amigo. Eu só trouxe ele aqui para participar do grupo de oração. E queria deixar isso bem claro, entendeu? Bem claro. Mas eis que nesse se deixar levar por Jesus, Jesus foi mostrando o que de fato ele queria, né? Que ele queria restaurar a nossa união. E que esse reencontro fosse realmente vivido diante da graça dele. E aí eu, antes de começar a namorar com o Vinícius, foi até assim uma coisa muito mais certinha do que lá no início. Eu virei para Vinícius e falei assim, olha, hoje eu trabalho no Rio, eu moro no Rio, eu estudo no Rio e eu sirvo uma comunidade que é em Niterói e que hoje eu adotei para mim esse modo de viver. O modo de viver Santos Anjos hoje é o meu modo de viver. E conhecendo a Cristo de perto, nós precisamos juntos viver assim, assim. Aí falei para ele dos meus compromissos, da minha vinculação, do meu compromisso do primeiro sábado. Falei para ele de viver verdadeiramente a castidade, coisa que a gente começou a viver no namoro antigo, mas depois a gente se perdeu no meio do caminho. E aí o Vinícius falou assim, o quê? Você com essa idade toda, eu um sertanejo...
vou pensar. Segura tua onda aí que eu até queria muito, mas agora eu vou pensar. Aí a gente ficou um mês mais ou menos longe um do outro, até que ele me procurou de novo e falou assim, Rafaela, eu tô disposto a tentar. Falei, bom, você está disposto a tentar, então a gente pode voltar a conversar. E assim nós fizemos. E aí nós namoramos com a graça de Deus, 1 ano e pouquinhos meses, vivendo em santidade, buscando viver em santidade, né? Mas vivendo a castidade como é vontade de Deus para nós, enquanto éramos solteiros, e ainda enquanto casados também, né? E aí Deus nos permitiu selar a nossa união no altar. E assim, os meus passos são seus, o meu próximo minuto é de Deus. E se não for assim, não me deixe ficar aqui. Me permita ir ao teu encontro. E assim a gente busca viver até hoje, né? Com as nossas dificuldades. Mas assim, Vinícius também se permitiu muito em deixar Deus falar com ele, se moldar por ele. Um dia, certamente, ele vai ter a oportunidade também de contar o testemunho dele, e aí vai poder detalhar mais isso que diz respeito à parte dele. Mas hoje, com certeza absoluta, o nosso matrimônio, a nossa união é vontade de Deus. Existem coisas que acontecem conosco que eu fico assim... Cara, Deus me ama muito, sabe? Me ama demais e eu não consigo corresponder o tanto do amor que ele tem por mim. Mas ele me ama demais, me ama demais. Como eu falava, eu estava num momento bom profissionalmente falando e, consequentemente, financeiramente falando. E aí eu casei, e aí eu parei de viajar pelo Brasil, né, a trabalho. E aí eu fui mandada embora... E aí eu fui trabalhar num lugar que eu recebia 4 vezes menos do que o meu emprego anterior. E aí o Vinícius, com a graça de Deus, né, deixou essa parte musical, que antes até trazia uma condição financeira melhor, mas que pra gente hoje não faz falta nenhuma, porque apesar de tudo isso, veio o João chegou, mas as nossas contas sempre estiveram em dia. Não tem uma conta nossa atrasada, com a glória de Deus, sabe? E até nos dias atuais, o Vinícius trocou de emprego recentemente. E com essa troca de emprego, nesse primeiro mês, né, nesses primeiros meses, houve uma queda no salário do Vinícius. Mas, ao mesmo tempo, Deus me deu uma oportunidade de um outro emprego. Ou seja, houve uma diminuição no salário do meu esposo, mas Deus me permitiu ganhar um pouco mais nesses tempos atuais, meio que para compensar, sabe como? É Deus ajeitando a nossa vida verdadeiramente. Quando eu descobri que estava grávida, eu fui mandada embora. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo. Mas eu falo que foi Deus que fez a prova por mim, o Espírito Santo dele que estava encarnado em mim naquela hora da prova, sabe? Deus me permitiu fazer uma prova que foi justamente no período da minha gravidez. E aí o João nasceu, eu amamentei o João durante 6 meses e depois disso Deus me deu a graça de ingressar na prefeitura, sabe? Foi Deus, tudo foi Deus, é tudo dele para ele eternamente, e que assim seja para sempre. Olha, Rafaela, palma para Deus. Para Deus mesmo, para Deus mesmo. Palma para Deus. Nossa, que coisa, que testemunho lindo, cara, que maravilha, estou aqui maravilhado, lindo testemunho. Muito bonito o testemunho da vida de vocês, assim. A gente vai ter oportunidade de conversar com o Vinícius em outro dia, outra data, com certeza, né? Essas coisas vão se cruzar novamente, essas histórias vão se cruzar, né? E eu nem sabia que o Vinícius já foi feio um dia, né? Você contou aqui agora pra gente. Pra mim, ele sempre foi bonitão desse jeito que ele é. De verdade, hoje ele é muito bonito, né, gente? Vamos combinar, é meu esposo. Deus é perfeito, eu não falei
falei que ele é perfeito. Eu fico assistindo, às vezes, a live aí que a comunidade faz lá na nossa casa, que nem sempre eu posso estar. Eu ficava vendo pelo YouTube e eu ficava printando a tela do meu computador. Quando aparecia minha esposa, eu ficava admirando. Eu falei, nossa, meu marido é muito bonito mesmo, né? Deus foi muito generoso comigo, meu. Vocês são um casal muito mesmo, muito lindos, cara. Muito legal, muito bacana. E aí, no meio disso tudo, né, a gente tem 8 minutinhos para falar, mas eu queria falar uma coisa muito importante, assim, né? O caminho atual, né, para quem não sabe, você é coordenadora do grupo de oração de terças-feiras na comunidade. Por conta dessa pandemia, você está tendo que fazer isso de casa, né, com muita luta, né? Botando o João para dormir antes, é uma estratégia que vocês fazem aí, ficam em pé 1 hora aí, né, fazendo esse grupo, estão convidando algumas pessoas para poder partilhar, para poder ajudar, né? Mas no meio disso tudo tem uma peçazinha importante, que se chama-se João Miguel, né? Que o João é uma alegria, né, cara? Que é uma diversão, até para nós, né, da comunidade, porque você posta vídeos 6h15 da manhã, 6h30 da manhã, né? E você conta as histórias bíblicas para ele, né? Ele emenda o que você está falando, né? E o Jesus e de Isaac, de Zaqueu e tudo. Cara, assim, é demais, assim, é muito legal, né? E a gente teve a graça, né, de estar fazendo um convívio, né? E vocês levaram o João lá, né? O João foi até lá com vocês. E ele contando as histórias lá, e canta e dança, né? E é uma alegria. Ou seja, foi um presente, né? E assim, por que o nome... Aí fui eu que escrevi. Por que João Miguel? Por que um nome tão pesadão assim desse jeito? Qual foi a inspiração desse nome? Então, é exatamente essa que você está imaginando mesmo. A história do nome do João foi fruto de uma devoção do meu esposo para com São Miguel. O Vinícius, antes de conhecer a comunidade, posso assim dizer, ele só era batizado. Então, depois que ele iniciou o caminho dele na comunidade, ele também deu continuidade na vida cristã sacramental. Foi onde ele fez a primeira Eucaristia e também o Crisma, e em seguida nós nos casamos. E foi quando ele conheceu a comunidade que ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo propriamente dito, e também a Virgem Maria e os adoradores do Pai. E aí foi onde ele conheceu São Miguel Arcanjo e todos os outros anjos e arcanjos do céu, que adoram Cristo, né? O próprio Cristo, vamos assim dizer, em espírito e em verdade. E esse amor, essa devoção por São Miguel, fez com que nós escolhêssemos o João, o Miguel, quer dizer, do nome do nosso filho. E o João também foi de um carinho especial por João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Porque também lendo as histórias da Bíblia, o meu esposo, e aí assim, ele sugeriu João ou Miguel. Aí eu falei, não, vamos colocar de João Miguel. E aí ele concordou, e aí uma vez também em sonho, né, Vinícius dormindo, eu falava com ele a respeito desse nosso filho e desse nome. Na verdade, a gente ainda não tinha um nome para o sexo feminino, e a gente não tinha descoberto ainda se o bebê era homem ou mulher, mas Deus já colocava assim, ia clareando algumas coisas em nós. E aí Deus deu uma canção para Vinícius, que é a canção que o João dorme com ela toda noite. Toda noite a gente canta essa música para ele. Inclusive, ele sabe a música dele. E nessa canção descreve exatamente o porquê de João e o porquê de Miguel. É justamente devido às devoções, tanto do João, discípulo amado, quanto do Miguel. É isso. Pô, que legal. O Marcelo tem uma particularidade que interessante dessa questão da missão do grupo de oração, que você sabe, mas acredito que boa parte dos nossos irmãos ainda não saibam, é que no final de 2019, nós fizemos o Vide Verde na comunidade, que foi um retiro, vamos dizer, em preparação para o advento.
E nesse vídeo verde, a comunidade confeccionou, né, como se fosse uma apostilazinha, e nela tinha exercícios de oração. E o meu esposo e eu, assim, oramos e pedimos a Deus a graça de sermos fiéis naquelas orações. E com a graça dele nós conseguimos. E nessas orações, Deus falava ao meu coração que ele tinha uma missão para mim nesse próximo ano que viria. E aí eu fiquei com aquilo me incomodando. E aí um outro dia ele falou que essa missão seria feita com Vinícius e eu. Seria o Vinícius e eu. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. E aí quando houve o convite para o grupo de oração, que até então a gente não sabia que era online, era presencial, a minha vontade era de dizer não na mesma hora, na mesma hora. E aí foi onde eu resolvi rezar, e aí eu rezei, orei e pedi a Deus que me iluminasse em relação a essa resposta, e que essa resposta não fosse a minha carne falando, mas fosse a vontade dele, que eu permitisse que a vontade dele, sabe, fosse estabelecida em mim. E aí, por isso, sim, ao grupo de oração. E aí, hoje eu tenho a plena certeza e a clareza de Deus em relação a essa oração do final do ano passado. Quem não sabe, a coordenadora do grupo de oração anterior a mim era a Lenira. E não que ela não fosse capaz, que ela não seria capaz de ter um grupo de oração online. Mas eu vi que, de fato, Deus me convidava para essa missão especial e que era o grupo de oração, porque o nosso Deus é um Deus que está à frente de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele está para além de tudo. E ele já sabia da pandemia, ainda que não fosse a vontade dele, mas ele já sabia da pandemia. E aí ele já estava preparando o terreno para tudo isso que estava por vir. Assim eu penso eu. É verdade. Eu na época que eu rezei bastante para tentar ver quem poderia fazer esse grupo, né? Até porque, na verdade, não tem por que tirar um ou outro, não, mas era um tempo, né? A gente ia conversando, né, dentro da comunidade, até com a própria Lenira, com a nossa irmã, e ela mesma falava, né? Não, vamos falar com a Rafaela, não sei o quê, você já estava frequentando e tudo mais. Então, assim, foi Deus mesmo que escolheu, Rafaela. Foi Deus mesmo, sabe? E a gente não sabia de nada disso que ia acontecer. Como eu falei no início aqui dessa live, né? A gente foi surpreendido por tudo isso, né? E dessa forma Deus quis, dessa forma aconteceu. Glorifico a Deus, minha irmã, pela sua vida. Glorifico a Deus a vida do seu marido, né? Do teu filho, da vida de vocês, né? A gente tem muito mais coisa para contar, tem muito mais história para contar, né, com relação a esse casamento. Eu fui no casamento, o casamento foi lindo. O cara tocando lá, o teu marido entrando, cantando. Cara, foi um negócio assim, né? E o pessoal, pô, mas a Rafaela é maluca, vai casar no Rio de Janeiro, a festa é em São Gonçalo, não sei o quê, uma confusão. E assim foi lindo, foi maravilhoso. Foi magnífico, foi lindo demais, né? Foi demais, foi bom demais, sabe? E assim, eu glorifico a Deus pela nossa amizade em Deus, sabe? Que nós ficamos amigos, né? Somos irmãos de comunidade, somos irmãos, somos amigos como casais, né? Sofremos juntos como casais, partilhamos a vida com os outros casais da comunidade e com o resto da comunidade. E temos, assim, muita coisa para viver ainda. Tem muita coisa para a gente fazer junto ainda. E, se Deus quiser, possamos fazer a vontade de Deus. Minha irmã, muito obrigado por você ter aceito mais uma vez o convite de estar aqui de noite, né? A gente sabe o quanto é complicado, mas obrigado pelo seu sim de novo, ter aceito estar aqui, ter vindo aqui dar... O Vinícius escreveu várias vezes aí, obrigado, Marcelo, pelo bonitão, não sei o que, coisa e tal, né? Desculpa qualquer brincadeira, né? Mas, assim, é que eu tenho essa intimidade com vocês, posso falar isso, né? Quem diria que eu, Marcelo, lá atrás na minha vida, ia falar que o outro homem era bonitão, mas o bicho é bonito mesmo, não tem jeito não, entendeu? É bonito mesmo. Então, eu tenho liberdade para falar isso. É um irmão querido meu de comunidade, né? Hoje foi um dia maravilhoso, né? Está acabando o nosso tempo aqui, a gente tem que encerrar. Rafaela, muito obrigado, Deus te abençoe e fique com Deus, tá bom, minha irmã? Amém. Um beijo grande, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade. E eis aqui a serva do Senhor.
Quero me esforçar para dizer um sim constante a Deus. Quero aproveitar esses segundinhos que faltam para deixar um beijo para o meu primo, James. James, que está online conosco. Seja bem-vindo e participe conosco. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, Rafa. Fica com Deus. Então, gente, a gente teve a Rafaela aqui conosco. História linda, maravilhosa, que fica nos nossos corações. Vai ficar gravado aqui, né? Se você quiser partilhar, né, essa maravilha com outras pessoas, é só você partilhar o link aqui do IGTV com algumas outras pessoas. Boa noite a todos vocês, Vinícius, Rafaela, Márcia, Danúbia, Paula, todos vocês que estiveram aqui conosco, tá bom? Eis aqui, os servos do Senhor. Faça-se em nós, segundo a vossa palavra. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma boa segunda-feira, finalzinho de segunda-feira, né? Que você tenha uma noite abençoada aí, tá bom? Vamos enterrando aqui, só daqui a pouquinho vai começar a subir aí a numeração para acabar aqui. Boa noite e fique conosco na rede essa semana. Todos os dias, às 4 da tarde, Rosário de São Miguel Arcanjo, às 6 horas da noite, começando na nossa noite, as orações da Liturgia das Horas com o nosso irmão Adriano. Quarta-feira temos a Monique, na partilha da palavra, e quinta-feira temos a reunião de aliança e temos uma formação aqui no Instagram também, às 8h30 da noite. Fiquem de olho aqui. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, Sheila. Valeu, Alice. Valeu, Ângela. Obrigado. Boa noite a todos vocês.